Olá, sou Fernando Fernandes, professor do curso de Direito da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Campus de Franca, da Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Estou aqui para falar sobre algumas condutas que estão sendo praticadas ou podem vir a ser praticadas aí no contexto da pandemia Covid-19 e que, considerando aí a gravidade das consequências que podem decorrer dessas condutas, surge a possibilidade de analisarmos se elas estão previstas como crimes no Brasil e, se estando previstas, os seus autores sofrerem aí as penas que estão estabelecidas para estes tipos de crimes. Cabe inicialmente esclarecer que o Brasil, da mesma forma que outros países próximos culturalmente, não editou uma lei de natureza especificamente penal para ser aplicada durante aí o período da pandemia Covid-19. Ou seja, ainda que seja possível que o legislador, tendo em vista certas circunstâncias ou durante certo tempo, edite leis especificamente de natureza penal para serem aplicadas naquelas circunstâncias ou durante um determinado tempo, o Brasil não seguiu esse caminho. Então, o que nós temos são algumas hipóteses de crimes que já estão previstos no Código Penal ou em outras legislações de natureza também penal e que podem vir a ser aplicadas a algumas dessas condutas que estão sendo aí praticadas durante a Covid-19. Dentre essas condutas, tem merecido aí um grande destaque, principalmente por ser aquela que mais se adequa aí a esse período, o crime previsto no artigo 268 do Código Penal, que trata da hipótese de infração de medida sanitária preventiva. Esse crime nada mais é do que a conduta daquele que infringe, descumpre, não obedece uma determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa, como é o caso, claro, aí da pandemia Covid-19 em relação ao coronavírus. Para este crime, adiante-se, está prevista uma pena de prisão, ainda que na sua forma mais simples, na forma de detenção, de 1 mês a 1 ano, além da multa que pode ser aplicada neste caso. Fica fácil perceber que, para que ocorra esse crime, é necessário que a pessoa descumpra uma medida ou determinação imposta pelo poder público, que dessa forma tem que estar prevista anteriormente. No caso da pandemia Covid-19, tão logo a Organização Mundial da Saúde declarou o estado de alarme global, também o Brasil, como outros países, foi editada uma lei específica, no caso a Lei 13.979 de 2020, que estabeleceu certas medidas justamente visando evitar ou prevenir a propagação do coronavírus. Essas medidas, ou dentre essas medidas, basicamente podemos citar aqui a medida de isolamento social, que é uma medida que só pode ser determinada por prescrição de um médico ou por um agente da vigilância epidemiológica e que, obviamente, pressupõe que haja um diagnóstico prévio de uma determinada da pessoa que vai ser considerada autora desse crime como portadora do vírus. Então, esta pessoa pode estar sujeita a uma medida de isolamento e, se ela descumpre, então, esta medida, ela poderá estar cometendo este crime do artigo 268 do Código Penal. A outra medida também, que esta tem inclusive de grande destaque aí nos meios de comunicação, é a medida de isolamento social. Essa medida de isolamento social pode ser determinada por autoridades as mais diversas, desde o nível federal quanto ao nível estadual.
E, particularmente no caso do Estado de São Paulo, essas medidas foram previstas em 2 decretos, principalmente, o decreto 64.881 e o decreto 64.959, determinando aí a quarentena, né, de pessoas e coisas suspeitas de estarem contaminadas pelo vírus, e também prescrições como aí o uso obrigatório de máscaras em determinados estabelecimentos aí considerados de utilidade pública. Então, da mesma forma, se o agente descumpre uma dessas medidas, por exemplo, essa questão da quarentena, a princípio ele poderia estar também incorrendo neste crime, embora o simples fato dele não cumprir esta determinação não é suficiente para que seja considerado o crime, neste caso específico da medida de quarentena. Uma outra medida também prevista na mesma Lei 13.979 de 2020 é a determinação de realização compulsória de exames médicos. Então, portanto, se existe uma suspeita de que determinada pessoa é portadora do vírus e existe uma determinação de que ela realize exames para fazer essa verificação e ela descumpre, também poderá ser considerada como autora deste crime. Então, essas são as hipóteses que estão merecendo uma grande atenção, principalmente, por exemplo, em relação às condutas aí realizadas pelo presidente da República, né? Sabidamente que desde o início da pandemia tem adotado aí uma atitude muito questionável quanto a essas medidas de prevenção da propagação do vírus, do coronavírus. Tanto minimizando as consequências que podem decorrer da pandemia, como também ostensivamente participando de atos ou participando de exposições públicas em aglomerado de pessoas que, a princípio, poderiam sim caracterizar este crime, principalmente se tivessem sido positivos os resultados dos exames a que submeteu-se o presidente para verificar se estava ou não contagiado. Como os exames foram divulgados recentemente, não apontaram aí que o presidente estaria efetivamente contaminado, isso tirou um pouco aí a possibilidade, enfraqueceu um pouco a possibilidade de que ele seja considerado especificamente autor deste crime. Um outro crime muito próximo a este, que também pode ser objeto de reconhecimento nesse período da pandemia, é o crime previsto no artigo 330 do Código Penal, que é o crime de desobediência. Ou seja, quando a pessoa, diante de uma ordem específica e concreta de um funcionário público, ela descumpre essa ordem e, portanto, descumprindo, ela está cometendo esse crime, para o qual está prevista uma pena de 15 dias a 6 meses de pena privativa de liberdade, que, como no caso anterior, provavelmente a pessoa não vai estar sujeita a cumprir essa pena, vai cumprir aí algum outro tipo de medida que venha substituir ou alternativa a esta pena que está prevista na legislação. A diferença dessa hipótese com a anterior é que é o seguinte: aqui precisa haver uma determinação, uma ordem legal de funcionário público na situação concreta. Para dar um exemplo, a pessoa possui um estabelecimento comercial e esse estabelecimento comercial está no rol daqueles ou na relação daqueles estabelecimentos que devem permanecer fechados durante a pandemia. A pessoa, então, conserva o seu estabelecimento aberto e a autoridade pública ou autoridade policial, por exemplo, identificando que esse estabelecimento está aberto, vai até o local e determina que ele seja fechado. Se o agente não fecha o estabelecimento, ele estará, então, cometendo este crime do artigo 330 do Código Penal, que é o crime de desobediência. Além dessas duas hipóteses mencionadas,
Também surge aí a necessidade de verificar outros tipos de conduta, particularmente aí devendo ser destacada aquelas relacionadas a qualquer conduta em relação a algum insumo que é muito necessário para ser utilizado durante aí a pandemia Covid-19, por exemplo, o uso de álcool gel ou de máscaras de proteção, e que a pessoa, dependendo da conduta que realiza em relação a estes insumos, pode estar cometendo um crime. Por exemplo, o crime do artigo 273 da parte especial do Código Penal, que trata do crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Neste caso, portanto, se a pessoa, então, falsifica, altera, adultera a composição do álcool gel ou as características que devem ter uma máscara de proteção, por exemplo, ele poderá estar cometendo esse crime, para o qual está prevista uma pena de 10 a 15 anos de prisão. Neste caso, uma pena bastante dura e que, se a pessoa for condenada, ela pode sim chegar a cumprir efetivamente esta pena, dada a gravidade aí das consequências que podem decorrer dessa conduta. Um outro grupo de casos ou de condutas que estão também chamando bastante atenção e são bastante preocupantes são aquelas condutas relacionadas à divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news, relacionadas aí às circunstâncias da pandemia Covid-19. Também a esse respeito, deve ficar bastante claro que não há ainda no Brasil uma previsão específica de crimes relacionadas aí às fake news. Ou seja, bem simples, no Brasil, como em outros países, a simples divulgação de notícia falsa ainda não é considerada crime, mesmo havendo inúmeros projetos de lei tentando caracterizar essas condutas como crimes. Ainda não temos. Quando muito temos aí a hipótese de um recém-crime que foi editado, que os legisladores definiram como crime, que é uma conduta de divulgação de notícias falsas em período relacionado à matéria eleitoral e que pode ser caracterizado um crime contra a honra. Mas fora disso, não há ainda uma previsão específica de uma lei de um crime relacionado às fake news. Porém, há também a esse respeito alguns crimes previstos já no Brasil, na legislação brasileira, que também eventualmente podem ser aplicados a estes casos. Para citar aqui alguns exemplos, temos no Código de Defesa do Consumidor a previsão no crime, no artigo 66, que é um crime contra a relação de consumo, que consiste em fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, características, qualidade e quantidade de um determinado produto. Então, neste caso, se a pessoa, por exemplo, em relação ao álcool gel, faz aí uma afirmação falsa sobre a composição deste álcool gel, a sua eficácia quanto à necessidade de higienização, poderá estar cometendo esse crime, porém salientando que, diferente dos outros que nós mencionamos, principalmente o primeiro, que é um crime contra a saúde pública, neste caso concreto é um crime contra as relações de consumo, ou seja, mais relacionado ao patrimônio daquele que sofre as consequências deste crime. Para este crime, está prevista aí a pena de 3 meses a 1 ano de prisão e mais multa, que também a pessoa provavelmente não vai chegar a cumprir esta pena, será aplicada aí alguma medida alternativa ou substitutiva a esta pena. Uma outra hipótese também, que a princípio pode ser utilizada nesses casos, é um crime previsto no artigo 3º, inciso 6º da Lei 1521, de 1951, que é a Lei de Economia Popular, que descreve o crime de provocar alta ou baixa de preços de mercadorias
títulos públicos, valores ou salários por meio de notícias falsas, operações fictícias ou qualquer outro artifício. Para este crime está prevista uma pena de 2 a 10 anos de prisão e multa, mas também nesse caso é fácil perceber que se trata de um crime mais de natureza patrimonial, ou seja, que o que se reconhece é o dano que a pessoa pode, enquanto consumidor, receber em seu patrimônio e por isso ser punido aí por aquele, ser considerado como crime e o seu autor ser punido nos termos deste crime. Pois bem, vejam então que, na verdade, não existe realmente, como foi dito no início, algum tipo específico previsto para ser aplicado aí no contexto da pandemia Covid-19, apesar da gravidade do contexto em que nós estamos vivendo, né? Estamos tendo conhecimento do número excessivo de pessoas que estão morrendo, vítimas dessa pandemia, o que é um critério, a princípio, para justificar que exista uma lei especificamente de natureza penal para considerar como crimes estes fatos. Mas até o momento nós não temos nada a esse respeito. Além dessas possibilidades de serem reconhecidas como crimes, podem também essas condutas serem consideradas como ilícitos de outras naturezas, ou seja, podem ser caracterizados como infrações administrativas que podem caracterizar aí ou submeter a pessoa que foi autora dessas infrações a certas multas, o que talvez seja mais adequado para que não se recorra de forma desmedida ao direito penal. Tanto isto pode ser eficaz que nós tivemos recentemente a notícia aí da edição pela Presidência da República do decreto que visava justamente restringir as possibilidades de que determinadas condutas adotadas pelas autoridades públicas pudessem ser consideradas aí essas infrações administrativas e civis e sujeitá-los então às consequências. Isso prova então que em alguma medida esse tipo de previsão, ou seja, de infração administrativa, gera uma certa preocupação e pode ser aí eficaz para evitar ou prevenir que essas condutas sejam realizadas.